A tribuna essa tarde para fazer um registro que considero de grande importância. A revista Carta Capital dessa semana traz uma matéria intitulada As Contas Públicas aos Olhos de Todos e fala exatamente da Lei Complementar 131, a Lei da Transparência, a lei que tornou obrigatório, a partir de 2010, a exposição de todas as contas públicas e de todos os entes públicos do Legislativo, do Executivo e do Judiciário em tempo real na internet. E a lei havia estabelecido prazos para que os entes públicos cumprissem as suas determinações. O governo federal e os estados tinham um ano, e esse ano deu-se início em 26 de maio de 2010. As prefeituras com mais de 100 mil habitantes tinham um prazo de 2 anos e as prefeituras menores, de 50 mil habitantes para baixo, estarão incluídas a partir do dia 26 de maio deste ano. Então, mais de 4 mil prefeituras serão obrigadas a expor suas contas, suas receitas e suas despesas detalhadas na internet, colocar, como diz a matéria, diante dos olhos do contribuinte. Até porque o Estado brasileiro, o poder público brasileiro, tem uma noção de proprietário desse dinheiro. Esse dinheiro pertence a todos nós. A carga tributária nos mostra isso e cada vez mais o cidadão, a cidadã, compreende que o Estado é mantido pela sua contribuição e é necessário que todos tenham essa compreensão, todos os gestores públicos tenham a compreensão de que esse dinheiro não lhes pertence, esse dinheiro pertence a todos. Eu faço questão de pedir que se registre nos anais dessa casa a matéria do repórter Rodrigo Martins, que faz uma história da evolução da transparência no nosso país. Verdade que o Brasil até bem poucos anos atrás, os orçamentos públicos eram caixas pretas, eram fechados, não se tinha acesso. Para se obter uma informação, muitas das vezes era necessário recorrer à justiça. Agora imagine, eu sou o dono do dinheiro, mas para saber em que esse dinheiro está sendo aplicado, eu era obrigado a recorrer à justiça com um mandado de segurança, com ação judicial, para que o Estado, seja ele o município, seja ele os governos estaduais, seja a União Federal, nos informassem que está sendo gasto. Hoje, os gastos todos, inclusive aqui do Senado, inclusive os nossos gastos como senadores, estão disponíveis. Eu tenho recebido muitas perguntas, muitos questionamentos nas redes sociais, se é possível acompanhar os gastos do Senado. Eu afirmo que sim, nós podemos chegar ao detalhe de todos os gastos aqui do Senado. Podemos até não concordar com esses gastos, mas hoje a sociedade pode acompanhar esses gastos. Nós demos um salto importante na revelação de como é gasto o dinheiro do contribuinte. E isso é fundamental para a democracia. Agora, o passo decisivo mesmo para que nós possamos exercer, de fato, uma participação democrática é o controle social desses orçamentos. É necessário que o cidadão se interesse por aquilo que lhe pertence. E eu estou apostando muito que, a partir do dia 26 de maio, quando 4.000 e quase 5.000 prefeituras serão obrigadas, as pequenas prefeituras, prefeituras dos municípios menores, que trabalham com orçamento menor, um orçamento mais compreensível para o cidadão. Quando a gente fala no orçamento da União, que é um orçamento de bilhões, quando se fala dos orçamentos públicos dos estados também, que são elevados, quando se fala do orçamento do Senado, o orçamento do Senado é 3 bilhões e meio. Aliás, o orçamento do Senado da República é maior do que o orçamento do meu estado, maior do que o orçamento do estado do Amapá. Agora, a preocupação em tornar esses orçamentos transparentes, em apresentar a maneira como se gasta esse dinheiro é fundamental.
eu acho que o Brasil se democratiza na medida em que revela a todos em que é gasto os seus recursos. Mas os passos seguintes, e essa é uma grande preocupação, nós temos hoje meios de comunicações fantásticos, nós temos as redes sociais, mas ainda não conseguimos despertar o interesse para os jovens, principalmente para os jovens, acompanhar, por exemplo, os gastos de suas universidades. Eu tenho feito pesquisa em várias universidades brasileiras para saber exatamente, claro, eu tenho algumas curiosidades. Por exemplo, o volume de recursos disponível para a manutenção dessas universidades são realmente baixos. Tem pouco recurso de manutenção das universidades, a universidade tem dificuldade de manutenção, quase todo o orçamento das universidades são gastos com pessoal. No entanto, a gente tem que atentar para a forma como está sendo gasto os orçamentos de manutenção. E isso os estudantes poderiam exercer, fazer laboratórios. Eu, ano passado, participei, no dia 26 de maio do ano passado, participei de uma cerimônia sobre a Lei Complementar 131, a Lei da Transparência, na UNB, e estava repleto de estudantes. Sugeri a eles que fizessem um laboratório para fazer o acompanhamento dos gastos da sua própria universidade. Porque se todos nós fizermos isso, os servidores públicos, municipais, estaduais, federal, acompanhar os gastos, aqui no Senado mesmo, se nós acompanharmos os nossos gastos aqui, é evidente que a mesa, os gestores, os diretores da casa terão um cuidado maior na aplicação desse recurso. Portanto, demos um passo importante depois da Lei Complementar 131, da Lei da Transparência. Nós tivemos a promulgação da Lei de Acesso à Informação, que obriga o Estado a dar informação a qualquer cidadão, sem que o cidadão precise explicar para que quer esta informação. E veja, juntando as duas leis, e aqui eu quero dar um caminho a ser seguido, porque nós sabemos que tem entes públicos que resistem ferozmente à transparência. E eu estou vivendo essa experiência do meu Estado, até porque, como autor da Lei Complementar 131, eu tenho que tratar de dar o bom exemplo no meu Estado. Aliando a Lei Complementar 131 à Lei de Acesso à Informação, é possível pedir a informação e exigir, através de ação ou de denúncia no Ministério Público, ou até de denúncia pública nos meios de comunicação, que os entes cumpram a lei. Nós ainda temos alguns casos no Amapá que não há cumprimento da lei, o caso da Assembleia Legislativa, o caso do Tribunal de Contas, pasmem, o Tribunal de Contas não cumpre aquilo que a lei determina. Eu sei que uma lei, ela não se incorpora de uma forma muito fácil e muito rápida no consciente popular. Mas essa lei da transparência, ela é fundamental. E ela é fundamental que os meios de comunicação ajudem a despertar o interesse da sociedade e manter o rigoroso controle desses gastos. Eu tenho, nas minhas pesquisas, por exemplo, eu fiz um levantamento da Secretaria de Fazenda, de Finanças, da Prefeitura de São Paulo e comparei com os salários. A Prefeitura de São Paulo foi a primeira prefeitura no país a publicar a folha de pagamento dos seus servidores. E, pasmem, um fiscal de tributo de São Paulo ganha 2 vezes mais do que um assessor do presidente do país mais rico desse país, do mundo, que é do presidente Obama. Um assessor direto do presidente Obama ganha R$30 mil por mês. E um fiscal de tributo da Prefeitura de São Paulo varia entre 40 e 50 mil reais. A diferença está de que o servente lá dos Estados Unidos ganha 5 a 6 mil dólares. A diferença entre quem ganha menos e quem ganha mais não passa de 5 vezes. Na Prefeitura de São Paulo, eu fui olhar o fiscal de tributo que ganha entre 40 e 50, a pessoa que trabalha lá, o contínuo, o servente, ganhava R$740. Então, essa diferença salariais praticada pelo Estado brasileiro é a cara
da desigualdade no nosso país. Portanto, fica aqui meu apelo, agradeço à revista Carta Capital, peço aos meios de comunicação que estimulem o uso dos portais de transparência e, sobretudo, as denúncias para a quem de direito, a lei já prevê isso, para que todos nesse país cumpram rigorosamente a lei e que a gente possa exercer o controle social. Senhora Presidente, muito obrigado.